buscadores de conhecimento, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vânia Almada. O tema desse vídeo hoje é Experiências com os Anjos, episódio 2. Gente, eu já gravei um outro vídeo falando da minha experiência com os anjos. Com o anjo, né? Foi uma espécie de livramento. Mas o que eu quero falar com vocês, esse vídeo no episódio 2, eu quero falar a respeito de pessoas ao longo da história que tiveram ascensão, sucesso, tiveram uma visão e ficaram perpetuadas na história depois que tiveram um contato com um anjo ou uma visão, enfim, tiveram alguma experiência com os anjos. E eu trouxe para vocês hoje a história de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a gente sabe que tem vídeos não, filmes, tem filmes, tem histórias. Então, assim, Joana d'Arc, teve uma história, assim, muito boa e de uma experiência muito legal, principalmente porque ela era mulher em uma época, assim, totalmente adversa para ela, naquela época, e ela falou que teve uma experiência com um anjo e, enfim, aí o fim da história da Joana não foi tão legal, assim, vocês pesquisem aí, que não foi tão legal o fim da história dela por ter essa experiência e também por ser, gente, vamos falar a real, ela era mulher numa época bem, assim, difícil, mas a história é muito boa e a experiência que ela teve com o anjo é muito boa. E como o tema dessa série é experiência com os anjos, eu trouxe a história da Joana d'Arc de acordo com esse livro, que eu já falei para vocês no primeiro episódio, e eu quero ler tudo que está aqui para vocês, para saber como que foi a experiência e como que é legal, assim, experiência com os anjos. Enfim, gente, vamos lá. Essa história da Joana d'Arc está na página 65. Se vocês adquirirem o livro, eu vou ler para vocês. Se eu não ler legal, gente, perdoe-me, né? Nem sempre sai como a gente quer. Vamos lá. Para mim, para muita gente, o primeiro nome que vem à cabeça quando se debatem os encontros famosos com os anjos é certamente o de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, heroína nacional e santa católica da França. Muito se aprende de Joana d'Arc nas escolas, mas ela tem uma história tão incrível que precisa ser revista continuamente. A minha história de Joana d'Arc, eu já tinha assistido um filme sobre ela, mas assim, foi bem mais aprofundado nesse vídeo, nesse livro. Perdoe-me, pessoas. Joana d'Arc era a caçula de uma família de 5 filhos. Olha, gente, ela era a mulher de uma família só de homens. Então já vamos aí ver né? Continuando. Não sabia ler nem escrever e não tinha passado nenhum por um treinamento militar. Mas nada disso a impediu de sair da casa dos pais para percorrer centenas de quilômetros e comandar um exército de soldados indisciplinados até a vitória. De acordo com Joana, suas incríveis façanhas só eram possíveis graças aos anjos que lhe davam direção, sabedoria e coragem enquanto conversavam com ela. Durante uma vida dramática, teve breve e cheia de ação, Joana jamais perdeu a fé em seus anjos, nem mesmo quando todos duvidavam dela. Então, Joana teve uma experiência com os anjos e os anjos a guiavam. Então, ela era bem sensível nessa questão espiritual que conseguia se comunicar com os anjos. Mas Joana tinha algo de especial porque os anjos procuravam ela? Não, gente, não tinha nada de especial. Joana era um ser humano tão normal quanto eu, você e qualquer outra pessoa. Porém, ela se conectou com os anjos e o decorrer da história foi assim
maravilhoso. Então, assim, e se perpetuou pelo longo da história. Vamos lá, só para ter uma noção, a Joana d'Arc foi 1412 a 1431, então já faz um tempinho, né? E mesmo assim, a história de Joana d'Arc, ela continua até os dias de hoje. Então, isso prova que quando você se conecta com o seu anjo ou com a sua espiritualidade, a sua história ou o que você está fazendo se perpetua aí ao longo da história da humanidade. Então, não tem fim ou não tem prazo determinado. Vamos continuar a história da Joana. Aos 13 anos, começou a ter visões místicas e a ouvir vozes que falavam com ela. Na ocasião, reconheceu essas vozes como vindo do céu, nomeando São Miguel. Arcanjo Miguel é maravilhoso, gente. Santa Margarete e outros conselheiros angelicais. Aos 16, as vozes lhe disseram que teria que conhecer Carlos, o Delfim francês, cujas tropas estavam perdendo o controle do país para os ingleses. Joana tentou conhecer um dos generais de Carlos, mas foi impedida. Claro que ela foi impedida, gente. Era mulher, não tinha treinamento militar e era em 1400 e bolinhas. Não tem como, gente. A história, por isso que a história dela é incrível. Enfim, vamos lá. Em seguida, teve uma visão ou premonição de que os franceses seriam derrotados em Orleans pelas tropas inglesas. Sua previsão se concretizou e poucos dias depois o general decidiu apresentá-la a Carlos. A princípio, Carlos duvidou de Joana, que fosse realmente capaz de se comunicar com os anjos, de modo que resolveu testá-la no primeiro encontro que tiveram. O Delfim se disfarçou e se misturou no mesmo aposento com os outros homens e mulheres da corte. Joana entrou no aposento e de imediato reconheceu e caminhou em direção a ele. Mesmo sem nunca ter o visto pessoalmente ou em algum retrato, Carlos considerou o fato como um sinal de que os anjos tinham guiado Joana e permitiu que ela fizesse parte da tropa. Antes de se dirigir ao campo de batalha, Joana fez uma série de previsões e todas se concretizaram. Previu que salvaria Orleans e que o rei seria coroado em Reims no verão seguinte, e que ela própria seria ferida antes da batalha de Orleans, mas que se recuperaria. Igualmente marcante foi o efeito transformador que Joana imprimiu nas tropas, em sua grande maioria constituídas de homens dados e jogatinas e prostitutas, levando a desistir de tudo para servir a ela e ao rei. Então, Joana teve aquela presença divina que convenceu pessoas que pouco se importavam com ela, ou com a história, ou com qualquer outra coisa, e ela conseguiu cativar essas pessoas porque ela estava em missão com os anjos, e os anjos a ajudaram. E, gente, eu vou continuar porque a história é linda da Joana. 12 meses depois, as vozes do anjo de Joana lhe avisaram que os ingleses a fariam prisioneira. Mais uma vez, a previsão se concretizou. Ela disse aos que a capturaram que perderiam uma coisa muito importante no decorrer de 7 anos. E 6 anos e 8 meses depois, os ingleses perderam Paris para os franceses. Contudo, Joana não viveu para ver a previsão se realizar, porque logo após sua captura, aos 19 anos, ela foi acusada de heresia e queimada na fogueira. Afirmou até o fim que as vozes que ouvia vinham de Deus e que não duvidava disso. De acordo com a lenda, o coração de Joana foi poupado pelo fogo. O fim da história de Joana d'Arc, ela não é legal. Mas a história em si
maravilhosa. Por quê? Era alguém que saiu do absolutamente nada e fez história. Na- E olha, gente, a história que eu quero falar nesse sentido de que era outra situação, era outro momento da história, era conflitos, batalhas. Não estou dizendo que um anjo vai procurar você para ir guerrear, batalhar com alguém, mas a população naquele momento estava necessitando disso, então foi isso que aconteceu. E Joana foi um canal dos anjos para ajudar as pessoas naquele momento, de acordo com as necessidades do momento. Então, o que eu quero falar para vocês é que os anjos, eles estão em todos os lugares, todos os momentos. Muitas vezes, algumas pessoas vêm, têm experiências, mas não quer dizer que essas pessoas são diferentes de mim, diferentes de você. Os anjos estão aí disponíveis o tempo todo para você se conectar com eles, pedir auxílio, ajuda. Existem casos extremos que eles... Não, gente, eles ajudam mesmo sem pedir. Mas é isso, gente. Esse episódio hoje é só sobre essa pessoa que teve essa experiência com o anjo e que é maravilhosa essa experiência. Então, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque eu vou trazer outros episódios, outras histórias, outras formas que os anjos se conectam com a gente. E eu quero só fazer uma ressalva que Joana, em nenhum momento durante a história, durante todo o processo de vida dela, que foi bem curto, mas foi um legado muito bom, em nenhum momento Joana duvidou que era os anjos que estavam acompanhando. Então ela foi contra todos e tudo do momento para afirmar que realmente era o anjo. Não é à toa que hoje sabemos da história de Joana, né, gente? Então aguardem os próximos vídeos, próximos episódios dessa série Experiências com os Anjos, que vocês vão ter um outro. No fim dessa série vocês vão estar assim querendo se comunicar com os anjos todo o tempo todo. Até o próximo vídeo, gente.